PT não tem ativo algum. Ele tem apenas a candidatura do Lula, que vai ser colocado, sem dúvida alguma, ele vai colocar. Mas ele sabe, tá certo, hoje, as pessoas sabem que aquele que chegar no segundo turno com ele ganha as eleições, tá certo? Isso é um sentimento nacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil você reverter uma curva em queda descendente que está sendo não só a popularidade, mas a situação também que o penaliza duramente nesse momento onde o cidadão comum não investe mais. E o sentimento do brasileiro é ser um pequeno empreendedor. Ele vai tomar um dinheiro no banco, é 20%. Ele não tem condições. Então, ao mesmo tempo, ele está vendo esse escândalo do INSS. Mas o que Bolsonaro está sugerindo é que isso tem que ser discutido para frente, para o futuro, para o candidato que, se ganhar, poderá dar essa anistia para ele. Se o senhor acha que isso vai ser uma condição, é por isso que a gente está perguntando. Então tá aí um furo para você, tá bom? Ronaldo Caiado, presidente da República, eu vou anistiar e vou começar uma nova história no Brasil. Fazendo reforma administrativa, fazendo anistia, pacificando o país. Você colocou muito bem. Todo mundo já tem a convicção de que o governo Lula não deu certo. Então, não deu certo. Então, vamos pensar rapidamente o próximo governo. Essa está na pauta, é a realidade. Tá certo? Não adianta você querer achar que ele vai reverter uma situação econômica hoje no país, que vai resgatar uma credibilidade diante de um processo que está a cada dia, tá certo? Um processo inflacionário, taxa de juros, escândalo do INSS. Quer dizer, isso tudo não dá tempo para ele recuperar-se. Com isso, é lógico que a pauta é a discussão de presidência da República, sem dúvida alguma. Então, isso mostra o quanto o Brasil está atrasado. O Brasil já perdeu a globalização, já é caudatário do G20, no BRICS, só falta o Brasil perder para a África do Sul. Em relação à direita, ninguém tira aqui, também ninguém é insensível a não reconhecer que o ex-presidente Bolsonaro conseguiu mobilizar publicamente a centro-direita no Brasil. Isso é uma realidade, isso é incontestável. Não adianta as pessoas quererem achar bom ou ruim, mas é uma realidade, que ele hoje tem uma capacidade de mobilização que é real hoje diante de todas as mobilizações nacionais. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que falou poucas e boas ali na Globo News, inclusive detonou o governo Lula e foi inclusive interrompido ali pela Globo News porque eles não gostam que falam mal desse governo, porque senão o Pix não vai cair para eles. E aí, pessoal, o clima ficou tenso ali durante a entrevista. Ronaldo Caiado mandou, inclusive, uma resposta direta para os ministros do STF. Olha só o que ele vai falar, inclusive sobre Jair Bolsonaro, sobre anistia. Olha o que ele falou sobre anistia, tem novidade aí, pessoal. Ronaldo Caiado realmente defendendo a direita e colocou os jornalistas no seu lugar. Eles perderam até o rumo de casa. Dá um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal para ver outras notícias como essa. Veja só como ficou ali o pessoal da Globo News. E a pergunta que está aqui é se existe direita, né, união da direita aqui fora de Bolsonaro. Como que o senhor vê isso, essa questão? Então, vamos discutir a realidade, né? Ou seja, não foi aqui em Nova York, mas foi na Bahia, em Salvador, no dia 4 de abril, que eu fiz o meu lançamento como pré-candidato a presidente da República, tá certo? Hoje eu estou aqui como governador, mas lógico que esse tema já está pautado. Você colocou muito bem, todo mundo já tem a convicção de que o governo Lula não deu certo. Então, não deu certo. Então, vamos pensar rapidamente o próximo governo. Essa está na pauta, é a realidade. Tá certo? Não adianta você querer achar que ele vai reverter uma situação econômica hoje no país, que vai resgatar uma credibilidade diante de um processo que está a cada dia, tá certo? Um processo inflacionário, taxa de juros, escândalo do INSS. Quer dizer, isso tudo não dá tempo para ele recuperar-se. Com isso, é lógico que a pauta é a discussão de presidência da República, sem dúvida alguma. E nós estamos aqui com os governadores que todos estão hoje o quê? Discutindo se aquilo que nós fizemos nos nossos estados mostrou que nós sabemos fazer a tarefa de casa, sabemos fazer um equilíbrio fiscal, sabemos fazer segurança pública. Somos o primeiro lugar no IDEB no Brasil, o primeiro lugar na segurança pública, em transparência de contas públicas. É lógico que todos se colocam, e mais do que nunca também é que eu venho de uma trajetória de muitos mandatos. Em relação à direita, ninguém tira aqui, também ninguém é insensível a não reconhecer que o ex-presidente Bolsonaro conseguiu mobilizar publicamente a centro-direita no Brasil. Isso é uma realidade.
Isso é incontestável. Não adianta as pessoas quererem achar bom ou ruim, mas é uma realidade. Que ele hoje tem uma capacidade de mobilização que é real hoje diante de todas as mobilizações nacionais. Agora, a discussão que se faz neste momento é que cada um agora, eu não posso aguardar a convenção de julho de 2026. Eu tenho que andar o Brasil, eu tenho que levar aquilo que eu construí em 7 anos no governo de Goiás para mostrar o que é possível fazer com seriedade. E falo mais, Alex, não é a eleição de um presidente da República, é aquele que terá a coragem e a autoridade moral para poder governar o país. Porque a crise hoje no Brasil é por falta de autoridade da presidência da República. Então você não tem um presidencialismo. Você tem um problema de uma desordem institucional instalada por ausência da presidência. Governador, pegando uma carona nessa pergunta do Alex, a gente mostrou agora há pouco uma outra fala do ex-presidente Bolsonaro, dizendo que ele não vai pedir, mas que, na prática, que seria bom governadores de direita questionarem por que ele está inelegível e também fazer uma defesa dele, né, a respeito desses processos, dessas investigações, principalmente nessa do golpe, né? Aí já comentário meu. Como o senhor avalia? O senhor acha que o presidente Bolsonaro dá essa declaração porque, na visão dele, um candidato de direita só vai sair com a bênção dele? Ou o senhor acha que sim, os governadores de direita precisam sair em defesa do ex-presidente Bolsonaro? Bom, veja, em relação a esse tema, você sabe que nós estamos aqui desde as 8 horas da manhã nesse debate. Realmente eu não acompanhei especificamente essa fala do presidente. Eu saí aqui do plenário e vim aqui dar uma entrevista a você. Agora, o que eu posso dizer é que eu fui o primeiro, tá certo? Até sendo entrevistado na Globo News, tá certo? Naquele programa lá da madrugada, que me perguntaram, o Conte me perguntou sobre anistia em fevereiro de 2024. Então, naquela época eu já disse, ele, olha, isso aí nós precisamos de sair dessa crise, sair desse debate. Isso já cansou, fazer como Juscelino Kubitschek. Olha, deixa eu trabalhar, deixa eu iniciar essas tentativas de golpe que tiveram comigo. Vamos pensar o Brasil, aí me dê tempo para trabalhar, não vamos ficar remoendo essa discussão aí. 2 anos e 7 e 4 meses que nós estamos falando só isso no Brasil. Ninguém fala de educação, ninguém fala de tecnologia, inovação, não, ninguém fala de o senhor está coberto de razão, mas é porque... Ninguém fala de reforma. Enfim, a pauta é só essa que fica priorizando um debate paralelo, ao invés de nós irmos para um processo principal. O que eu entendo é que esse processo pode ser liberado e eu vejo que o Congresso Nacional caminha nesse sentido de fazer anistia. Não, mas a dúvida é porque se o senhor acha que a anistia vai ser uma condição para o candidato de direita, aquele que for concorrer, que não vai concorrer sem o apoio de Bolsonaro, eu entendo quando o senhor diz isso aí tem que deixar para trás, mas o que Bolsonaro está sugerindo é que isso tem que ser discutido para frente, para o futuro, para o candidato que, se ganhar, poderá dar essa anistia para ele. Se o senhor acha que isso vai ser uma condição, é por isso que a gente está perguntando. Então tá aí um furo para você, tá bom? Ronaldo Caiado, presidente da República, eu vou anistiar e vou começar uma nova história no Brasil. Fazendo reforma administrativa, fazendo anistia, pacificando o país, dando metas concretas para a pauta e fazendo aquilo que é o combate à corrupção, combate à violência, dando liberdade para o cidadão poder ter aí um pequeno empreendedor, médio, grande empreendedor, perspectiva de poder ter um país competitivo no cenário internacional. Então você está aí, André, você está aí com essa notícia que é a primeira. Então Caiado vai chegando na presidência da República no mesmo momento, vou resolver esse assunto, anistiar essa situação toda e vamos discutir um problema de crescimento do país, de pacificação do país. A pergunta é se o senhor será candidato de qualquer maneira ou se apoiaria outro candidato da mesma linha ideológica que o senhor, no caso de não se candidatar. Mas veja, hoje eu sou do maior partido do país, 109 deputados federais, 14 senadores, mais de 1.300 prefeitos. Hoje vem com a experiência de 5 mandatos de deputado federal, numa situação consagradora também por ser o governador mais bem avaliado no país nos últimos 3 anos, tá certo? Quer dizer, mais do que nunca, eu me sinto credenciado em poder ir para o debate. Com toda humildade, eu vou para o debate. Não tem que transformar segundo turno
tá certo? No primeiro turno. Primeiro turno, nós vamos lá, Sandra, vamos disputar, vamos debater, vamos mostrar, não é na tese do achismo, aí eu acho que, se tivesse acontecido isso, não. Eu vou lá dizer, olha o que é que eu fiz, está aqui. Eu não estou na tese do achismo. Segurança plena está aqui. Combate à corrupção está aqui. O Estado com o maior nível de transparência pelas entidades dos tribunais de contas dos estados. Então, quer dizer, isto que é a prova do que você pode fazer de resultado. Está aqui o primeiro lugar no IDEB, está aqui uma situação hoje que é um estado que tem o maior serviço digital à população, é um estado que tem a maior produtividade por hectare na agropecuária, é um estado hoje que é o único no país que paga por serviços ambientais. Vocês sabiam? Hoje, o produtor rural que não quiser desmatar aquela área, eu pago a ele 480 hectares por hectare ano, e se tiver uma nascente d'água, R$680 por hectare ano. Então nós estamos fazendo uma política que é a mais moderna que existe no mundo, e com a tecnologia avançando mais do que o governo federal, que não tem estrutura nenhuma nessa área de inovação, muito menos de inteligência artificial, que está propondo aí fazer um data center para implantar o novo sistema da reforma tributária. Você vê que é essa que falta credibilidade das ações federais. E o senhor mencionou a anistia como primeira medida de governo se eleito. Eu preciso fazer uma analogia com Donald Trump, que também perdoou os que atacaram lá o Capitólio em 2021. A minha pergunta é sobre Donald Trump também. Como o senhor, representante de um estado pujante do ponto de vista das exportações agro, vê o tarifaço, chamado tarifaço, ou esse enfrentamento de Donald Trump em relação ao comércio global? Eu vejo como eu vi em 2017, tá certo? No período onde ele entrou com esse confronto com a China, foi o momento em que o Brasil aumentou suas exportações para a China em mais de 20%. Foi o maior preço que nós já tivemos de soja e também na área de proteínas. O que nós precisamos de entender é que numa situação como essa, você tem que ter um governo preparado não para ações ideológicas. Você tem que ter um governo preparado para as ações técnicas. Pessoas que têm um raciocínio e a capacidade de entender mercado e como nós vamos nos beneficiar deste momento. E, de repente, fica o Brasil querendo declarar guerra para os Estados Unidos. Não é isto. A visão de um governo inteligente é buscar as alternativas que nós temos, ver quais são os mercados que abrem para o Brasil. Então, neste momento, eu estou te citando que o que ele está fazendo agora, ele fez em 2017, foi o maior momento de expansão que nós tivemos nas nossas exportações e o maior ganho que nós tivemos nas nossas commodities. Então, essa é a realidade, entendeu? Não é essa visão de direita e esquerda, é visão de mercado. Já todo mundo sabe a minha posição ideológica. Sou homem de centro-direita, sempre fui, nunca mudei. Tem 40 anos que estou nessa luta. Desde minha primeira eleição em 89, que era o único a defender livre iniciativa e produtor rural. Agora tem muita gente que gosta de vestir essa camisa. Mas, voltando à pergunta, é o momento do Brasil aproveitar, abrir mercado. Nós já perdemos o mercado na área de manufaturados, essa é uma realidade, tá certo? Estamos sustentando o mercado na área da agropecuária brasileira. Se nós perdermos na inteligência artificial, aí sim vai ser uma queda de competitividade até no nosso setor primário. E o senhor, quando olha para a articulação de 2026, como que o senhor, que, como acabou de lembrar, um homem muito experiente também nas disputas eleitorais, vê esse xadrez político para 26? O senhor acha que do lado do presidente Lula estarão quais partidos e do lado da centro-direita, quais partidos? O PT não tem outro ativo. O PT não tem ativo algum. Ele tem apenas a candidatura do Lula que vai ser colocado, sem dúvida alguma, ele vai colocar. Mas ele sabe, tá certo, hoje, as pessoas sabem que aquele que chegar no segundo turno com ele ganha as eleições, tá certo? Isso é um sentimento nacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito difícil você reverter uma curva em queda descendente que está sendo não só a popularidade, mas a situação também que o penaliza duramente nesse momento onde o cidadão comum
não investe mais, e o sentimento do brasileiro é ser um pequeno empreendedor. Ele vai tomar um dinheiro no banco, é 20%. Ele não tem condições. Então, ao mesmo tempo, ele está vendo esse escândalo do INSS. E veja vocês, 2017 eu era senador da República, eu já denunciava essa prática. Antigamente, esses sindicatos se beneficiavam daquela obrigatoriedade sobre o trabalhador rural. Depois que nós derrubamos isso na reforma trabalhista, eles passaram a fazer débito aí nesse olerite aí do aposentado. Então, tudo isso afeta a credibilidade de governo. Ele não apresentou resultado, não tem programa de governo. Então, nós sabemos muito bem que nós temos hoje governos estaduais bem administrados, com resultados junto à população e que são, sem dúvida nenhuma, referência para nós podermos ganhar as eleições em 2026. Eu tenho certeza absoluta desse sentimento hoje, que é no Brasil, e a torcida toda hoje no sentimento de poder fazer um governo que dê certo para tirar o Brasil nessa tese eterna de país do futuro. Ô, Andréia, eu queria perguntar para o governador, eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas ontem o senhor falou a respeito da reeleição. Sim. Sobre a posição do senhor e foi aplaudido. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sandra, eu não entendo. Um presidente da República eleito em 2026 é uma situação especial. Nós estamos vivendo um momento extremamente desafiador. É aquela tese, ou você tem um presidente da República com a coragem moral de poder enfrentar a realidade sem pensar em sua reeleição, ou senão você não governa o Brasil. Essa é a realidade. Se você estiver pensando em reeleição, esqueça. Você não vai governar, você vai ficar fazendo aquele enxugando gelo, faça acordo aqui, não tem acesso ao discricionário, ficou tudo com uma emenda, a situação do Supremo não senta à mesa, fica essa situação de insegurança. Não, se eu for eleito, eu fui eleito no sistema político presidencialista. Eu exerço o comando do presidencialismo. Eu não abro mão da prerrogativa. Presidente da República, no sistema presidencialista, ele tem força para dizer, eu fui eleito com este plano de governo. Quem governa sou eu. É lógico, com respeito aos poderes, mas com as diretrizes que o povo aprovou dentro da campanha eleitoral. Isso não pode ser cerceado do presidente. Então, eu já deixei claro, se for eleito, não serei, de hipótese alguma, candidato à reeleição. Eu sou candidato para poder fazer as mudanças que fiz no meu estado e que pode se fazer no Brasil com o diálogo e com a participação dos poderes para termos um país que seja eficiente e que tenha renda per capita, melhores condições de vida e de emancipação da pobreza. Veja hoje os resultados do nosso estado de Goiás competindo com Santa Catarina. A gente sempre associa o seu estado, governador, com agricultura. Mas o senhor veio aqui, diante dessa tarifaço do Trump, né, André, diante desse novo cenário internacional, veio aqui buscar investimentos. Mas não apenas nessa área que é a mais, digamos, famosa, proeminente do seu estado. O senhor também está de olho em inteligência artificial. Goiás saiu à frente, né? Goiás, sem dúvida alguma, desde que nós chegamos ao governo, nós estamos investindo muito em tecnologia e inovação. Desenvolvemos um hub hoje que é referência no Brasil e nesta viagem, especificamente, você viu o quanto nós avançamos. Nós tivemos anteontem uma audiência que foi a manhã toda, até o horário do almoço, junto ao pessoal do Google, trabalhando exatamente a área da inteligência artificial, na educação, como também nos projetos nossos, em todas as áreas de interesse do governo. Mas o mais importante aconteceu ontem. Veja você, como nós somos o primeiro estado a aprovar uma lei, tá certo, normatizando, regulamentando a inteligência artificial no Brasil, então isso aí provocou o quê? O vice-presidente, tá certo, da América Latina, tá certo, nos pediu uma audiência da Amazon e realmente trouxe o interesse dele no momento em que tem uma lei arcaica, tá certo, punitiva, restritiva, tá certo, com a visão muito mais de penalizar aqueles que desenvolvem os softwares do que realmente penalizar quem utiliza indevidamente o software. Então, eles hoje, em decorrência dessa lei aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás, que nós vamos sancionar,
ela já se mostrou interessada em poder fazer em Goiás uma área de desenvolvimento dos projetos da Amazon no estado de Goiás. Então isso mostra o quanto o Brasil está atrasado. O Brasil já perdeu a globalização, já é caudatário do G20, no BRICS, só falta o Brasil perder para a África do Sul, tá certo? Então é o Brasil que hoje não é a parte empresarial, tá certo? Essa avançou muito, não é a parte do sistema financeiro digital, avançou muito. O problema é que não tem as mudanças. O Brasil hoje, você nota aqui que o empresário americano ele não acredita na segurança jurídica do país. Ele não acredita que realmente o Brasil vai fazer reformas substantivas para poder atacar o processo inflacionário, que vai realmente diminuir o custo da máquina pública. Então, esta incerteza, essa insegurança que a gente vê cada vez mais aqui, todos os anos repetindo a mesma conversa, sem o governo mostrar que existe uma diminuição no custo do Estado. Pelo contrário, a gente vê que a dívida do Estado, hoje brasileiro, ela é 3 vezes superior ao valor do PIB. Então, se você fizer uma comparação, você vê que nesses 15 anos últimos, o que você vê é aquele valor hoje atingindo quase 97% o aumento da dívida brasileira e o PIB lá num patamar de pouco mais de 30%. Então, é isso que preocupa o empresário. Pois é, pessoal, realmente, né? Quando eles querem montar uma narrativa, eles conseguem. Porém, o problema é quando eles encontram alguém na reta como o Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado está há 7 anos no governo de Goiás, fazendo um excelente trabalho ali. Ele tem princípios conservadores, princípios de direita, e é claro, nós queremos que Jair Bolsonaro volte ao poder, nós queremos que sim, a direita retome. Agora, se contudo, porém, contudo, entretanto, Jair Bolsonaro não pudesse eleger em 2026, dos males o menor, tenhamos Ronaldo Caiado, então, para tirar esse lulopetismo da presidência. E eu gostei da fala dele, quando ele falou sobre a anistia, e aí a repórter ali, né, a jornalista, ficou instigando sobre a direita e a anistia sobre a direita. Ele falou assim, olha, eu vou falar de primeira mão para vocês aqui, um furo de reportagem. Assim que eu for eleito, minha primeira tarefa ali vai ser o quê? Vou assinar anistia para tudo, vou pacificar todo mundo e bora trabalhar, bora fazer esse Brasil crescer. Foi isso que ele falou e ele deixou os jornalistas ali sem saída. Por quê? Os jornalistas não querem ouvir essa conversa. E teve um outro ponto aqui também que ele fala o seguinte, pessoal, nós já estamos há 3 anos falando dessa tal de anistia e golpe, tentativa de golpe e golpe. Está na hora de parar com isso e fazer o Brasil crescer, que é o que interessa, a educação, saúde, segurança pública. Está corretíssimo, pessoal, corretíssimo. Ronaldo Caiado tem hora que ele dá umas foras, tem hora que ele faz uns pronunciamentos meio torto. Só que nessa entrevista ele foi incisivo e categórico ali em suas falas, inclusive falou do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele falando que não existe outra pessoa que represente uma força política tão forte no Brasil quanto Jair Bolsonaro. E deixou claro também que, também de acordo com as pesquisas que saíram recentemente, qualquer candidato da direita que bater de frente com Lula vai ganhar, quer seja no primeiro ou no segundo turno. E eles não gostaram, jornalistas ali não gostaram de ouvir isso, porque a Globo News é em peso de esquerda, e eles ajudaram inclusive a eleger, né, e a colocar ali em Brasília o atual presidente Lula da Silva, Lula Viajando da Silva, né? O nome dele deveria ser assim, Lula Viajando da Silva, com a senhora Esbanja, com a senhora Janja, né? E aí o que acontece, pessoal? O Ronaldo Caiado, muitos não gostam dele, eu sei que muitos estão inscritos aqui nesse canal e querem ver Jair Bolsonaro de volta, mas a gente tem que ser inteligente. Se de repente não der para o Jair Bolsonaro voltar, que tenhamos então alguém da direita ali. O que não dá definitivamente é mais 4 anos de Lula, com fraude no INSS, com Petrobras também sendo assaltada, com o Banco Central que vai mudar o chefe novamente ali, o diretor, e várias outras coisas que estão acontecendo ali por detrás das cortinas que nós não estamos vendo, pessoal. Os Correios dando déficit ali com prejuízo enorme ali e pessoas sendo prejudicadas, famílias precisando ali, né, de trabalho, de emprego e estão em greve.
e outras coisas que estão acontecendo aí na calada da noite e que a gente não fica sabendo, e no final das contas, né, como disse a Simone Tebet, né, sobre a fraude do INSS, não, nós vamos dar um jeito nisso, nós vamos pagar. Quem vai pagar? Eu, você? Poxa, mas o rombo foi feito pelo o irmão do Lula, os sindicatos e aquele povo todo, e agora nós vamos pagar. Até o Joesley Batista, os irmãos Batista ali, que são bilionários, estavam também envolvidos nessa cachorrada toda aí. Então, esse governo não tem popularidade, o Lula está fraco e qualquer um da direita que bater de frente com ele derruba. É só agora escolher quem que vai ser. E aí eu acredito que o Hugo Mota já está sinalizando que vai colocar em pauta a anistia e essa anistia pode beneficiar Jair Bolsonaro, né? Tudo isso, pessoal, tudo isso já estava marcado para acontecer, eu acredito, e vai acontecer. Bom, e para isso eu peço que nos ajude aí divulgando esse vídeo. Clica aqui embaixo, ó, tem um link aqui escrito compartilhar. Aqui embaixo um botão. Você clica e compartilha, pessoal. Porque quando você compartilha, outras pessoas que não sabem disso aqui que nós estamos falando vão ficar sabendo. E esse vídeo chegando a mais pessoas, o Brasil vai entender o que realmente está acontecendo hoje. Não através do Jornal Nacional, da CNN, que são canais ali de esquerda que apoiam esse governo, mas através de um canal de direita conservador. Então, clica aqui, compartilha, se inscreva no canal também. Se você não é inscrito, está perdendo tempo, tá bom? Vamos para cima e até a próxima.